Imagine acordar em uma manhã com a surpreendente notícia da invasão russa na Ucrânia. É uma história que se desenrola com reviravoltas inesperadas, muito parecida com uma história emocionante de espionagem e estratégia que deu errado. Ao nos aprofundarmos nessa narrativa, imagine um cenário em que os aviões de guerra russos, em vez de empregarem sofisticadas comunicações criptografadas, recorreram ao uso de rádios comuns. Esse lapso foi apenas a ponta do iceberg, pois exploramos os 5 principais erros cometidos por Putin durante essa campanha. Em uma reunião de alto risco, entender o humor e os sentimentos dos envolvidos é crucial, especialmente no contexto da guerra. No entanto, a Rússia falhou de forma espetacular na avaliação do ambiente da Ucrânia. Um erro de cálculo que pode ser atribuído, em grande parte, ao próprio Putin e ao Serviço Secreto Russo, o FSB. A função do FSB era reunir informações que orientassem as decisões de Putin, mas eles julgaram mal a determinação e a unidade da Ucrânia. Diferentemente da abordagem colaborativa de várias agências de inteligência nos Estados Unidos, que oferece uma visão abrangente, a dependência da Rússia em relação ao FSB resultou em uma perspectiva estreita. Essa visão limitada levou a decisões que se revelaram desastrosas na Ucrânia. A corrupção no FSB e em todo o governo russo não ajudou nos preparativos para a invasão. Após a anexação relativamente tranquila da Crimeia em 2014, quando a inteligência russa conseguiu alavancar o apoio local, parecia que a Rússia acreditava que a história se repetiria. No entanto, a suposição errônea do FSB de que os ucranianos receberiam os russos de braços abertos logo se mostrou falsa. Em vez disso, as tropas russas foram recebidas com coquetéis Molotov. Apesar dos milhões de dólares gastos em esforços de espionagem e infiltração, parece que grande parte do orçamento foi desviada, alimentando rumores de corrupção dentro do FSB. Essa má administração foi tão grave que Putin iniciou um expurgo dentro da agência, prendendo ou demitindo vários funcionários. Sergei Beseda, o chefe do 5º serviço do FSB, teria sido preso, mas ainda persistem rumores sobre sua situação. Isso reflete um problema sistêmico na cultura russa, conhecido como vânio, em que as mentiras são perpetuadas na cadeia de comando. Putin, talvez sem querer, tornou-se vítima desse engano, acreditando na força de suas forças com base em relatórios falsificados. Comandantes juniores desviaram fundos destinados ao treinamento de tropas, alegando que suas unidades estavam prontas para o combate quando, na realidade, estavam longe disso. Essa cultura de engano e corrupção, profundamente enraizada na era soviética, tornou o planejamento preciso quase impossível, conforme evidenciado em conflitos anteriores no Afeganistão e na Geórgia. A invasão se desenrolou em meio ao caos. Os soldados, que não sabiam de sua missão até cruzarem a fronteira com a Ucrânia, tiveram um rude despertar. Dessa vez, Putin não foi o único culpado. A prática de vânio havia chegado até ele, convencendo-o de que comandava um exército bem preparado. Surgiram relatos de soldados vendendo peças de veículos por vodka, destacando a extensão da corrupção nas forças armadas russas. Até mesmo oficiais de alto escalão eram cúmplices, acostumados a desviar recursos para ganho pessoal. Putin, determinado a manter o elemento surpresa, manteve os planos de invasão em segredo, mas essa estratégia saiu pela culatra de forma espetacular. Ao contrário da invasão do Iraque pelos mercenários, que começou com ataques aéreos direcionados, a Rússia acreditava que a Ucrânia entraria em colapso em poucos dias, levando a consequências catastróficas. Oficiais de alto escalão, como Nikolai Patrushev e Sergei Lavrov, foram mantidos no escuro até o último momento. Essa falta de coordenação ficou evidente quando o diretor da CIA, William Burns, apresentou evidências das intenções da Rússia de invadir a Ucrânia, pegando Patrushev desprevenido. A inteligência falha na qual a Rússia se baseou levou a uma invasão desastrosa, com soldados despreparados encontrando uma feroz resistência ucraniana. Algumas descobertas bizarras foram feitas ao longo do caminho, como o fato de as tropas russas usarem mapas desatualizados da década de 1960 e não terem ferramentas de comunicação adequadas, recorrendo a telefones celulares pessoais. Isso deu à Ucrânia uma vantagem tática.
permitindo que ela rastreasse e localizasse as forças russas com facilidade. Imagine se a Ucrânia tivesse sistemas mais avançados no início do conflito. A Rússia poderia ter enfrentado ataques devastadoramente precisos que poderiam tê-la forçado a se retirar em poucos meses. Os médicos russos estavam tão mal equipados que tiveram que recorrer ao saque de farmácias para obter suprimentos. A situação piorou quando as tropas marcharam inadvertidamente pela Red Forest radioativa perto de Chernobyl, resultando em casos de doença por radiação. O planejamento da invasão não levou em conta o impacto dos veículos militares pesados nas estradas da Ucrânia, transformando-as em atoleiros. Como resultado, muitos veículos russos foram abandonados, tornando a Rússia, inadvertidamente, um dos maiores doadores de equipamentos militares para a Ucrânia, já que esses bens caíram nas mãos dos ucranianos. Mesmo com uma força aérea superior, o fracasso da Rússia em executar ataques iniciais eficazes contra as defesas ucranianas custou caro. Graças à inteligência dos Estados Unidos, a Ucrânia moveu seus sistemas de defesa antes dos ataques, deixando as forças russas sem alvos claros. A Força Aérea Russa subestimou a determinação da Ucrânia, presumindo que o domínio do céu seria fácil. Esse erro de avaliação destacou o despreparo do país, com falhas de inteligência e deficiências organizacionais que transformaram a invasão em um desastre. Nos primeiros dias do conflito, as aeronaves russas voaram sem proteção suficiente, o que as tornou vulneráveis aos caças ucranianos que empregavam táticas furtivas. Em vez de proteger suas aeronaves com patrulhas, os pilotos russos optaram por voar baixo, expondo-as a mísseis portáteis como os Stingers. Isso refletia a questão mais ampla da corrupção no governo de Putin, onde a incompetência e a lealdade eram priorizadas em relação à capacidade. Essa abordagem garantiu que as pessoas ao redor de Putin não representassem uma ameaça ao seu poder, mesmo que isso significasse enfrentar desafios significativos. A rivalidade entre Sergei Shoigu, o ex-ministro da Defesa, e Yevgeny Prigozhin, o ex-líder do grupo mercenário Wagner, foi particularmente prejudicial. Os dois lados se envolveram em sabotagem mútua, chegando ao ponto de fornecer informações aos ucranianos sobre as posições um do outro. Esse conflito interno às vezes se transformava em confrontos diretos, com tropas russas e de Wagner atirando umas nas outras. Apesar dessa briga interna prejudicial, ela impediu a formação de uma frente unificada contra Putin. Quando Prigozhin tentou marchar sobre Moscou, alguns oficiais demonstraram apoio, mas a maioria apoiou Putin e Shoigu, evitando um golpe maior. Um dos erros mais graves de Putin foi subestimar a reação do Ocidente. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, a reação global foi morna. Houve palavras fortes, mas ações mínimas, com sanções leves e ajuda militar limitada à Ucrânia. No entanto, em 2022, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, respondeu com unidade e determinação sem precedentes. Sob o comando do presidente Biden, as alianças foram revitalizadas e uma resposta robusta à invasão foi orquestrada. A Europa, altamente dependente da energia russa, cortou os laços com Moscou e impôs sanções severas. A política anterior de manter relações comerciais com a Rússia, defendida por Angela Merkel, da Alemanha, foi abandonada. Apesar da crença de Putin na inação europeia, ele julgou mal a determinação do Ocidente. Mesmo que a Rússia saísse vitoriosa na Ucrânia, os custos foram surpreendentes. A economia russa está cambaleando e o legado de Putin está manchado por um dos erros mais significativos da história da Rússia. Ao refletirmos sobre o futuro, a pergunta permanece: para onde esses erros levarão a Rússia e até onde a nação pode ir? Compartilhe suas ideias nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais informações. Se você estiver interessado em entender os 3 principais erros de cálculo de Putin, clique no próximo vídeo. Vamos nos aprofundar na intrincada rede de erros e erros de cálculo que marcaram a malfadada invasão da Ucrânia pela Rússia. Imagine a audácia de uma operação construída com base em premissas falsas e inteligência enganosa, que se desfaz a cada dia que passa. À medida que as forças russas avançavam, ficava cada vez mais claro que as informações nas quais elas se baseavam eram profundamente falhas. A liderança russa acreditava que seu poderio militar
seria recebido de braços abertos e com gratidão, mas se viu diante de uma resistência feroz das forças ucranianas e dos civis. Essa avaliação equivocada não foi apenas um erro tático. Foi um mal-entendido fundamental sobre o espírito ucraniano e sua determinação em defender sua terra natal. O FSB, encarregado de coletar informações de inteligência, garantiu a Putin uma vitória fácil, traçando paralelos errôneos com a anexação da Crimeia. Entretanto, a realidade era totalmente diferente. A resistência ucraniana não era apenas forte, mas também reforçada pelo apoio internacional, que a Rússia havia subestimado seriamente. O Ocidente, aprendendo com os erros do passado, manteve-se firme dessa vez, fornecendo à Ucrânia o apoio necessário para resistir à agressão russa. À medida que surgiam relatos de soldados russos sendo recebidos, não com flores, mas com uma feroz oposição, a narrativa do Kremlin começou a desmoronar. O excesso de confiança do FSB em sua capacidade de influenciar o sentimento ucraniano por meio de suborno e infiltração provou ser seu calcanhar de Aquiles, com grande parte dos fundos alocados desaparecendo em um abismo corrupto. Essa corrupção não foi um incidente isolado, mas uma manifestação de um problema sistêmico mais amplo na governança russa, em que a responsabilidade era frequentemente sacrificada em prol de ganhos pessoais. Os oficiais de alto escalão, em vez de serem responsabilizados, foram enredados em uma cultura de fraude e desvio de verbas, que permeou todos os níveis da hierarquia militar. Considere as implicações dessa cultura no terreno. As tropas russas, muitas das quais eram recrutas, se viram mal preparadas para os desafios da guerra moderna. Eles foram lançados em um conflito para o qual não estavam equipados, tanto material quanto mentalmente. Histórias de soldados sem suprimentos básicos, de alimentos à munição, destacam a lamentável falta de preparação. As falhas logísticas foram surpreendentes. Os veículos ficaram sem combustível e as tropas tiveram que procurar recursos. Não foi o caso de um exército poderoso avançando com precisão. Foi uma luta caótica, marcada pelo desespero e pela desordem. A dependência dos militares russos de equipamentos ultrapassados e de sistemas de comunicação ruins agravou a situação. As tropas usavam mapas antiquados e sua comunicação estava tão comprometida que as forças ucranianas podiam facilmente interceptar e rastrear seus movimentos. Imagine a frustração e o medo desses soldados, presos em um país estrangeiro, com informações e recursos inadequados para orientá-los. A história da Floresta Vermelha, perto de Chernobyl, serve como um lembrete claro dessa negligência. Os soldados russos, ignorando os perigos, marcharam por essa zona altamente contaminada, cavando trincheiras e expondo-se à radiação. Essa falta de conscientização e planejamento resultou em baixas desnecessárias e crises de saúde, minando ainda mais a capacidade das forças armadas russas. Com o fracasso da invasão, ficou evidente que a arrogância da liderança russa os havia levado ao erro. A confiança de Putin em uma vitória rápida, baseada em uma inteligência falha e na subestimação da resistência ucraniana, provou ser um erro grave. A crença inicial de que a Ucrânia capitularia rapidamente levou a uma estratégia de invasão incompleta, sem a base abrangente necessária para o sucesso. As repercussões desses erros de avaliação não se limitaram ao campo de batalha. A economia russa, já prejudicada pelas sanções, enfrentou novos desafios à medida que o Ocidente se unia em sua resposta. O erro de cálculo de Putin sobre a determinação da comunidade internacional resultou em graves consequências econômicas, com impactos de longo prazo sobre a posição global da Rússia. Internamente, a invasão expôs as divisões dentro da estrutura de poder da Rússia. A rivalidade entre figuras importantes como Sergei Shoigu e Yevgeny Prigozhin destacou a desunião e as disputas de poder que assolaram a campanha militar. Em vez de apresentar uma frente unida, essas facções se concentraram em minar umas às outras, muitas vezes às custas do sucesso operacional. Essa sabotagem interna não foi apenas um erro estratégico, mas um reflexo da disfunção mais ampla do governo russo. As brigas internas enfraqueceram a posição da Rússia, permitindo que a Ucrânia explorasse essas divisões em seu benefício. O caos e a corrupção que caracterizaram a invasão
foram sintomáticos de questões mais profundas da sociedade russa. Uma dependência de práticas ultrapassadas da era soviética e uma falta de vontade de se adaptar às realidades geopolíticas modernas. Enquanto o mundo observava o desenrolar desses eventos, ficou claro que a abordagem da Rússia não era sustentável. A questão da sucessão se tornava evidente. Putin permaneceria incontestado ou esses fracassos provocariam uma reavaliação de sua liderança? A crescente insatisfação da população russa, aliada às dificuldades econômicas, representava uma ameaça em potencial à estabilidade do Kremlin. No entanto, por enquanto, Putin manteve seu controle sobre o poder, navegando em águas turbulentas com uma mistura de repressão e retórica. A comunidade internacional, por sua vez, continuou a monitorar a situação de perto. A resposta firme do Ocidente à invasão marcou uma mudança significativa na dinâmica global, sinalizando um compromisso renovado de defender os valores democráticos e combater a agressão. Essa unidade recém-descoberta entre as nações ocidentais foi uma prova de sua determinação diante da beligerância russa. Ao refletirmos sobre o desenrolar dos eventos, não podemos deixar de nos perguntar o que o futuro reserva para a Rússia e sua liderança. Esses passos em falso servirão como catalisadores de mudanças ou consolidarão ainda mais o status quo? Os próximos meses e anos revelarão o verdadeiro impacto dessas decisões, tanto para a Rússia quanto para o cenário global. À medida que continuamos a desvendar a saga da invasão da Ucrânia pela Rússia, fica evidente que as consequências desses erros vão muito além do conflito imediato. Os erros estratégicos, agravados pela corrupção interna e pela pressão externa, prepararam o terreno para uma possível mudança geopolítica. Imagine os efeitos em cascata de uma operação repleta de erros, em que a confiança inicial de uma vitória rápida se dissipou em um envolvimento prolongado e caro. A economia russa, pressionada por sanções internacionais e pelos custos da guerra, enfrenta um futuro precário. Os setores que dependem do comércio global e da tecnologia foram duramente atingidos, com acesso limitado a mercados e recursos essenciais. Essa pressão econômica é sentida de forma mais aguda pela população russa, cuja vida cotidiana foi prejudicada pela inflação e pela escassez. À medida que o Kremlin lida com esses desafios, a questão da sustentabilidade se torna mais importante. A Rússia pode manter seu curso ou as pressões crescentes forçarão uma mudança de direção? As consequências desse conflito não se limitam apenas à Rússia. A comunidade global foi galvanizada pelos acontecimentos na Ucrânia, o que levou a um reexame das alianças e das políticas de segurança. A unidade demonstrada pelas nações ocidentais em resposta à agressão russa reforçou a importância da defesa coletiva e da dissuasão. A OTAN, antes vista como uma relíquia da Guerra Fria, encontrou um propósito renovado, fortalecendo sua presença na Europa Oriental e reafirmando seu compromisso com os Estados-membros. Essa revitalização das alianças ocidentais tem implicações para a segurança global, sinalizando uma mudança em direção a uma postura mais assertiva contra regimes autoritários. Para a Ucrânia, a resiliência demonstrada em face da adversidade foi nada menos que inspiradora. A unidade e a determinação do povo ucraniano não apenas impediram os avanços russos, mas também obtiveram amplo apoio internacional. Esse apoio veio de várias formas, desde ajuda militar até assistência humanitária, destacando a solidariedade global com a luta pela soberania da Ucrânia. À medida que a Ucrânia reconstrói e fortalece suas defesas, ela se torna um símbolo de resistência e esperança, um testemunho do poder da união diante da agressão. As lições aprendidas com esse conflito são numerosas e de longo alcance. Para a Rússia, a necessidade de introspecção e reforma é evidente. A dependência de táticas ultrapassadas e a cultura difundida de corrupção provaram ser passivos significativos. Se a Rússia quiser recuperar sua posição no cenário global, deverá abordar esses problemas sistêmicos e se adaptar ao cenário geopolítico em constante mudança. O papel da liderança nessa transformação não pode ser exagerado. O controle de Putin sobre o poder, embora firme por enquanto, pode ser testado à medida que as consequências de suas decisões se tornarem mais evidentes. As lutas internas pelo poder e a insatisfação pública
podem representar desafios significativos para seu regime. Resta saber se Putin conseguirá lidar com essas ameaças e manter sua autoridade. Para a comunidade internacional, os eventos na Ucrânia ressaltaram a importância da vigilância e da preparação diante de ameaças emergentes. A necessidade de inteligência robusta e respostas coordenadas nunca foi tão clara. À medida que as nações reavaliam suas estratégias de segurança, a ênfase na colaboração e na resiliência moldará o futuro das relações internacionais. O impacto desse conflito também se estende ao campo da política energética. A decisão da Europa de cortar os laços com as fontes de energia russas acelerou a transição para energia renovável e a diversificação das cadeias de suprimentos. Essa mudança não apenas reduz a dependência dos recursos russos, mas também se alinha a metas ambientais mais amplas, abrindo caminho para um futuro energético mais sustentável. As repercussões dessa transição serão sentidas no mercado global de energia, influenciando os preços e as políticas nos próximos anos. Ao refletir sobre as lições desse conflito, fica evidente que o caminho a seguir está repleto de desafios, mas também de oportunidades. A resiliência do povo ucraniano, a unidade da comunidade internacional e o potencial de reforma na Rússia apontam para um futuro em que a paz e a estabilidade podem ser alcançadas. No entanto, ao refletirmos sobre o caminho a seguir, uma pergunta persiste. As lições desse conflito levarão a uma mudança duradoura ou a história se repetirá em novas formas? Enquanto continuamos a observar o desenrolar desses eventos, vamos nos manter engajados e informados, prontos para apoiar os esforços de paz e justiça de todas as formas possíveis. Se você achou esta análise perspicaz, curta e inscreva-se para receber mais relatórios detalhados sobre assuntos globais. E se estiver ansioso para se aprofundar nas implicações geopolíticas desse conflito, não deixe de clicar em nosso próximo vídeo.